Um ponto que hoje em dia é muito importante, as coisas estão mudando para uma medicina de precisão, né, que a gente fala. Não é mais aquela coisa, não é mais aquela relação paternal que tem o médico com o paciente, que o médico fala uma coisa, o paciente ouve, aceita e fica por isso mesmo. As coisas, né? Antigamente a gente tinha um médico que era um médico mais generalista. Ele sabia de tudo um pouco. Então ele passava, o paciente tá com uma dor em algum lugar, o médico avaliava, tocava, decidia se tinha que fazer alguma coisa ou não, e o paciente aceitava aquilo. Hoje em dia, com essa super especialização da medicina, né, tem gente que trata mínimas coisas e só faz aquilo. O que a gente observa, né? Que existem pessoas, né, muito boas em algumas coisas. É claro que isso oferece opções para o paciente terapêuticas, opções que vão ser melhor em termos de resultados para o paciente naquele sintoma específico, naquela doença específica, mas isso não reflete na visão do paciente como um todo. Muitas vezes, né, tem condições associadas que o médico só trata aquilo, a partir do momento que tem que fazer outra coisa, ele encaminha para outro profissional. Os profissionais raramente se conversam, então o paciente, a gente fala que ele fica ali quicando de um médico para outro e ele não tem dono, né? É um termo que a gente usa. E o que eu defendo, né, da medicina de hoje em dia? É o paciente, ele ser dono, digamos, do diagnóstico dele, da doença dele. É a medicina centrada no paciente. Esse é um conceito interessante que começou por volta dos anos 2000 em Boston, onde eles começaram a visualizar o paciente, é justamente esse termo, medicina centrada no paciente, onde o paciente ele tem a decisão dele no diagnóstico, considerando todo o contexto biopsicossocial, familiares, momento da vida dele, e não simplesmente eu quero tratar minha doença, o melhor resultado é esse, ponto. Não, tem muitas coisas que envolvem nisso, custos, tudo, né? E o paciente sendo dono, né, sendo um fator importante na cadeia decisória, né, do que vai acontecer, o que isso agrega, né? É que quando ele ouve um profissional, ouve uma segunda opinião, ouve, enfim, os familiares, ele pode pensar, não, eu acho que para mim isso é mais importante do que simplesmente ter aquela relação paternalista de que o médico falou ou é isso ou não é nada, né? A gente vê isso muito, vamos falar de dor, por exemplo, que a gente estava falando agora. O paciente vai operar ou não vai operar? Tem muitos profissionais que operam, independente da idade, tem profissionais que gostam de tratamento mais clínico, outros com um menos invasivo. É difícil falar que tem certo ou errado. É claro que tem indicações específicas, mas a maioria dos diagnósticos eles estão numa penumbra e nisso o paciente ele tem que ter decisão no diagnóstico e no tratamento dele. Então o que eu acho importante é isso, o paciente procurar sempre uma segunda opinião, procurar outros médicos, ouvir o que tem para falar, estudar. É claro que é difícil você entrar na internet e falar, putz, para fazer isso eu preciso em tal lugar. É difícil, informação de qualidade, artigos científicos, um bom artigo científico numa revista com um fator de puta, cortou agora. Um fator de impacto importante. Isso é complicado, assim, pra gente que tá na área, muitas vezes você não consegue selecionar o que é o que não é, tem muitas narrativas. Pro paciente, então, ele acaba entrando e vendo opções na primeira página do Google, o que é o que não é, muitas vezes de um próprio médico falando, e o paciente fica perdido nisso. Então, o que é importante é o paciente passar no profissional, estudar o que aquele profissional, né, faz, para ele já chegar com um conteúdo na hora que o médico estiver conversando com ele. Meu tratamento é esse, você sabe mais ou menos o que é, para poder argumentar com o médico, ouvir o que ele tem para falar. Passar trabalhoso? É talvez mais custoso? Sim, né? Ele não vai ficar com uma pessoa só, mas com certeza ele vai ser dono do diagnóstico dele, dono do que pode ser o tratamento dele. Isso sem dúvida vai mudar no futuro, digamos, se uma coisa deu certo ou deu errado, ele fez parte disso e não simplesmente ele aceitou o que o médico falou. Então isso é fundamental hoje em dia, essa medicina centrada no paciente. Eu reforço realmente a importância do paciente realmente entender a jornada dele mesmo, né? A jornada de saúde dele. Porque realmente assim, a gente é educado por muitas coisas, mas a gente não é educado a manejar a inteligência artificial, a gente não é educado para a gente
fazer procura na internet. E por isso que a gente tem muitos artigos científicos que a gente fala que não tem relevância nenhuma estatística. Ao mesmo tempo, cada vez mais a gente tem outras... a inteligência artificial vindo aqui com opções de você ter um auxílio nesse sentido, mas é importantíssimo o paciente ser dono da própria saúde dele. Então, não é simplesmente doar o corpo dele para colegas médicos. E eu costumo falar nas consultas que todos nós, pacientes e médicos, somos enviesados de conhecimento, que é o que a gente conhece no dia a dia, nossa especialização médica, que é limitada, a gente não é ilimitado, ao mesmo tempo o viés de próximo, então de experiências próximas, que às vezes um procedimento que eu fiz que não deu certo, eu vou falar que isso nunca dá certo. Então, isso tem que tomar cuidado, que colegas médicos falam que criticam alguns tipos de procedimento que, na verdade, foi uma experiência própria dele que ele está expandindo para uma sociedade, sendo que na literatura científica, que a medicina baseada em evidências está ali para garantir uma organização de pensamentos e de propostas de condutas e guidelines, né? Então, eu acredito que o paciente realmente tem que ter uma postura muito mais ativa nesse sentido de, realmente, também concordo em procurar segunda opiniões, tá? Para evitar cair nesse sentido de viés de conhecimento do próprio médico, ou mesmo o próprio paciente às vezes quer pular passos, mas na medicina, nessa jornada dele, o melhor tratamento é realmente ele indagar o colega, questionar outras opções, tá certo? Que envolvem da radiologia intervencionista muitas opções minimamente invasivas, que não é que serve para tudo, mas não acredito que existem procedimentos que servem para tudo, mas existem indicações que confluem, algumas áreas confluem, mas a radiologia intervencionista vem e também com essa área de minimamente invasivo, com menor risco de complicações. Então, isso realmente é do paciente. Se o paciente chega num colega e não fala dessas possibilidades minimamente invasivas, consequentemente, ele não vai receber essa informação. E ao mesmo tempo, sociedades mais fortes ou menos fortes têm mais artigos na internet do que outros. Então, isso tem que também ter uma organização e questionar, conversar segundo as opiniões, e isso concordo plenamente. Um tema interessante, falando nisso do paciente procurar o médico, que a gente vê no nosso dia a dia, é sobre tireoide, né? Sobre nódulos benignos da tireoide. Às vezes os pacientes não têm essa noção, mas 95% dos nódulos de tireoide são benignos. Isso trata de um pressuposto que não precisaria fazer nada, acompanhar. E o que a gente observa de cirurgias, de procedimentos feitos nesses nódulos benignos, muitas vezes por uma forçação de barra, por um laudo errado, ou por uma consulta que o paciente ficou aterrorizado, porque na família teve alguém com câncer de tireoide. Isso é nosso dia a dia, é impressionante. O paciente chega para fazer uma punção de tireoide já com um medo grande, porque o tio, o avô teve um câncer de tireoide, aquela coisa, tão assustado, né? E a partir do momento que você faz a punção de tireoide, se ela veio indeterminada, por exemplo, pronto. O paciente já tem alguma coisa na cabeça dele que ele, tudo bem, pode repuncionar. A gente vê casos que tem que repuncionar 3, 4 vezes, mesmo assim vem indeterminado, situações que não são fáceis de diagnóstico, e o paciente prefere, eu vou tirar minha tireoide, porque o cirurgião me falou isso, porque meu tio-avô, minha avó teve... Então, o dia a dia é complexo nisso, né? E os nódulos benignos de tireoide, como que é o processo, como que é a jornada do paciente nisso, né? Muitas vezes ele vai fazer um exame por outra coisa, um check-up, ou quer operar de alguma coisa, tem que fazer um check-up, eles sempre pedem ultrassom de tireoide, e é muito, muito comum, principalmente em mulheres, ter nódulos de tireoide. Tem um nódulo, daí é uma decisão do médico que atendeu e pediu o exame, vai encaminhar para o endócrino, que às vezes tem uma visão mais clínica de saber qual vai funcionar ou não, vai mandar para algum laboratório de imagem que ele conhece o radiologista que está laudando ou não, porque isso é importante também. Tem muitos laboratórios que ali o radiologista está com uma demanda grande, tem que fazer 20, 30 exames em poucas horas, e assim, o exame, claro que tem classificações para tentar deixar de modo um pouco mais objetivo o nódulo, né, que é o TIRADS, mas é subjetivo mesmo, assim, um exame de ultrassom é operador dependente. O mesmo nódulo que poderia ser um TIRADS 2, 3, tem muitas vezes a gente vê no dia a dia, vem como 5, né, que é um nódulo altamente suspeito. E pronto, você tem um documento falando que você tem um nódulo altamente suspeito,
para o paciente isso já está lá a semente plantada na cabeça dele que vai dar ruim, digamos, né? Ele já tem um viés para isso. E ele pode passar com endócrino, pode passar com o cirurgião de cabeça e pescoço, e vão mandar para punção, né? Vão pedir a punção de tireoide. É onde vem para a gente faz muitas punções aí no dia a dia, e a punção é um procedimento simples, rápido, né? Mas o que a gente observa não é nem em relação ao resultado da punção, que mesmo vindo benigno, o paciente pode ser que esse nódulo cresça, eventualmente cresça, o paciente vai ter que fazer punções sequenciais. Em uma dessas punções vem determinado, o paciente está incomodado, não quer ficar puncionando e vai operar a tireoide dele. Ele vai tirar a tireoide dele, vai tomar hormônio pro resto da vida, porque é isso, digamos, tem uma incidência muito grande, né, da doença, muitos familiares já teve. O câncer de tireoide, na teoria, né, é um dos cânceres que você puder escolher, se pegar no começo, você trata, é curativo. Então é aquela coisa, tem todo um contexto que o paciente é enviesado, que eu quero dizer, o paciente é enviesado a tirar a tireoide dele, né? E o que a gente tem observado é que no Brasil isso é recente, nos últimos 3 anos, mas foi em 2003, na Coreia, que começou um tratamento que chama ablação de tireoide. O que é ablação de tireoide? A ablação é uma cirurgia minimamente invasiva que é realizada em vários órgãos, né? Está muito vinculado à parte oncológica, mas no caso específico da tireoide, começou lá na Coreia do Sul, porque tem um médico lá que ele é gênio, né? Além de ter toda a parte clínica, técnica ali do procedimento, ele desenvolveu uma agulha junto com a empresa específica para isso, e que ali começaram os estudos, né? É o local que mais faz ablação de tireoide, é na Coreia do Sul, cerca de 20 mil por ano. Imagina, no Brasil a gente não deve chegar a 100, né? É lá mais de 20 mil por ano, um país menor que o Brasil. E a ablação de tireoide, você coloca, né? O médico coloca uma agulha dentro do nódulo benigno. Então, claro que tem que ter indicação, não é qualquer nódulo. Normalmente são nódulos grandes que afetam a estética do paciente, ou são nódulos que estejam comprimindo ali algum nervo, ou são nódulos que estejam realmente incomodando de modo que está tendo que ficar funcionando todo ano. Então tem, claro, algumas indicações específicas, são a minoria dos nódulos que precisam ser tratados, isso é bom deixar claro, não é a maioria. Então isso é muito importante, porque o que a gente observa é sempre esse viés de querer fazer alguma coisa, né? Então as indicações são clássicas, porém, claro que depende muito do paciente, né? Tudo isso daí. Agora é um procedimento que você realiza de modo ambulatorial, o paciente faz, sob uma sedação leve, demora de 10 a 15 minutos, vai embora no mesmo dia do hospital, não precisa usar hormônio para o resto da vida, não precisa tirar a tireoide. Então é algo que eu vejo no dia a dia para os nódulos benignos de tireoide, que repito, são 95%, um tratamento muito eficaz e que muitos pacientes desconhecem, né? Então é importante, se você tem algum nódulo de tireoide ou algum familiar seu que está acompanhando e está às vezes preocupado com isso, procure ler um pouco mais sobre o tratamento, principalmente esses trabalhos que são feitos na Coreia, que são os que têm o maior número de pacientes, para vocês verem como é uma opção muito, muito boa que hoje a gente tem para oferecer.